Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna! Trabalhando a parte final da aplicação da legislação do direito previdenciário no tempo. O colega já entendeu o núcleo mais importante que é do direito adquirido e fizemos ilustrações que podem ser alvo de questões da sua prova, do seu exame, do seu concurso público, ok? Agora, para fechar, temos que falar de dois aspectos, que é a expectativa de direito e regra de transição. Então, se existia alguma dúvida, vamos dirimir nesse instante, ok? Meus amigos, expectativa de direito. Eu mencionei quando falei de direito adquirido, mas vamos agora detalhar um pouco melhor. O que é expectativa? Expectativa significa a pessoa que não tem direito adquirido. Quem é que tem expectativa? Quem, na vigência da Lei A, enquanto estava vigendo a Lei A, que exigia, por exemplo, 60 anos de idade para se aposentar, ok? A pessoa não tinha 60 anos. Tinha quanto? Tinha 50 anos de idade. Tinha 58 anos de idade, ok? Tinha 59 anos de idade, ok? Aí veio a Lei B. A Lei B passou a exigir 62. Falou, ó, só se aposenta agora com 62, nada mais de 60. Nós já vimos o direito adquirido. Quem já tinha 60 está blindado, está protegido, pode exercer o direito, pouco importando a superveniência de uma Lei B, mais gravosa. Agora, para quem tinha mera expectativa de direito, ou seja, quem não tinha preenchido ainda os requisitos necessários para se aposentar de acordo com a lei anterior, vai ter que se submeter à lei nova. Então, é expectativa de direito. Então, professor, mas a pessoa tinha 59. Quando foi publicada a Lei B, tinha 59 anos, 11 meses e 29 dias, professor. Ele completou 60 anos de idade no dia seguinte da publicação da lei nova. Não interessa. A questão é, na vigência da lei nova, na vigência da lei anterior, ele já tinha preenchido os requisitos? Não. Quando foi revogada, faltava um dia só para ele preencher 60 anos. Então, não tinha direito adquirido. Ah, mas estava na véspera. Véspera não tem direito adquirido, ok? Ou ele já tinha o direito adquirido, ou ele não tinha. Era mera expectativa de direito. Tendo expectativa de direito, ele simplesmente fica sujeito à regra nova, ok? Professor, mas nossa, que dó. Não interessa. Expectativa de direito, ele não está protegido, ok? E aqui nós temos, o Supremo Tribunal fala, para essas situações, que não há direito adquirido a regime jurídico. Então, veja, está protegido o direito adquirido. E não existe um direito adquirido ao regime jurídico. O que quer dizer? Não existe um direito adquirido a ter direito de se aposentar com base numa lei que já foi revogada. Não. Ah, mas eu comecei a ser segurado do INSS, era a Lei A. Eu contribuí durante 30 anos com base na Lei A. Não interessa. Você preencheu os requisitos enquanto a Lei A estava vigente? Não, faltou pouco. Faltou um dia, uma semana, um mês. Então você não preencheu, era expectativa de direito, você vai se submeter à regra nova, ok? Perfeito? E também não é possível, uma coisa que o colega tem que saber também para a prova, é que não é possível mesclar. Porque por vezes existe uma lei A e existe depois uma lei B. A lei A, o segurado preencheu os requisitos. Vamos supor, vamos de novo o exemplo de 60 anos de idade. Então, para se aposentar a 60 e mudou para 62, ok? Então, ele preencheu, ele já tinha 60 anos de idade. Então, ele já tem direito adquirido, ok? Só que aí vem a Lei B. A Lei B exige mais idade. Isso não o alcança. Mas a Lei B falou, ó, mais idade, só que o valor do benefício vai ser um pouquinho maior. Então, vamos pensar nisso, ok? Então, ele trouxe um requisito de idade mais gravoso. Mas, para compensar, a Lei B trouxe um valor do benefício maior do que era antes, ok? Então, vamos supor, na Lei A, se aposentava com 60 anos de idade, mas com, vamos supor, 70% do benefício, ok? Aí veio a Lei B e falou, não, agora só se aposenta com 62 anos de idade, mas vai se aposentar com 75%. Então, o valor do benefício ficou melhor, não ficou? Mas exige mais idade. Aí o que acontece? Nós temos duas regras aqui. Uma, direito adquirido. Direito adquirido é essa pessoa que já preencheu o direito vai poder se aposentar, mesmo não tendo 62 anos de idade, mas vai se aposentar com base no cálculo da lei. Ou seja, vai se aposentar totalmente com base na lei que estava vigente quando ele preencheu 60 anos de idade, ok? Ele não pode falar, mas olha, eu quero o seguinte,
eu quero me aposentar, eu quero que aplique a lei A quanto à idade. Mas quanto ao valor, eu queria que fosse aplicada a lei B. O que está fazendo essa hipótese? É um sistema híbrido. O que é um sistema híbrido? Que é uma pitadinha da lei antiga pelo direito adquirido e outra pitada da lei nova, só neste ou naquele outro aspecto que lhe é bom, que lhe é favorável. Isso seria criar uma terceira regra. Isso seria criar uma terceira regra, ok? O que não é admitido. Ou a pessoa está na lei anterior e aplicamos a lei anterior. Ah, é menos idade? É. Que mais? O valor do benefício é o que estava lá. Ah, mas era menor. É aquele, ok? Ah, a lei nova faz mais idade, mas traz um benefício melhor. Então, você, mais idade. Então, a opção que essa pessoa teria seria trabalhar até os 62 anos de idade, para ser aplicado totalmente a lei B. Aí sim, ok? Agora, querer se aposentar com idade menor, de 60 anos, e o benefício de valor maior, com base na lei B, isso não é possível. Isso é mesclar critérios. Não pode uma pessoa falar, olha, eu quero um pouquinho dessa lei, mas quero só o artigo 4º daquela outra e o artigo 12 da lei nova. Não, isso não pode. Ou a lei anterior ou a lei nova. Entendido? Então, não se admite sistema híbrido. O que é sistema híbrido? Mescla, ok? Quem tem direito adquirido ou exerce inteiramente seu direito adquirido ou aguarda para preencher os novos requisitos da nova lei e aposentar com base nas regras da nova lei. São duas opções. O que ele não pode é mesclar as duas leis. Entendido? Perfeito? Pois bem, agora vamos falar sobre a regra de transição. O colega viu comigo que a expectativa de direito é algo preocupante. Sim, porque muitas vezes vai dizer que a pessoa para se aposentar a pessoa tem que ter 35 anos de tempo de contribuição. Ela tem que contribuir mensalmente durante 35 anos. Aí quando chega a pessoa que está com 34 anos de tempo de contribuição, ela já começa a pensar, poxa, eu vou me aposentar agora esse ano. Ela está com 10 meses, 34 anos e 10 meses, faltam 2 meses para se aposentar. 2 meses. Já começa a falar, avisa na empresa, olha gente, eu me aposento, eu não volto mais a trabalhar, cansei dessa vida, já estou vendo uma casinha no interior, vou cultivar, vou plantar, vou criar animais. Então ele já está com todo o pensamento já pronto. Daqui 2 meses ele completa os 35 anos tão desejados e vai se aposentar, ok? Só que aí vem uma lei nova, uma reforma da Previdência. Fala, olha, 35 anos só tem contribuição? Não. Tem que ter 35 anos de contribuição mais uma idade mínima de 65 anos de idade, se for homem. E o quê? Mas eu tenho 58, 59 anos, eu não tenho essa idade. Pois é, a regra nova, ok? A regra nova que surgiu é 35 anos com 65 anos de idade. Se não tiver a idade, não basta ter o tempo, tem que ter a idade também, ok? Então como é que ele fica? Fala, poxa, mas eu não tenho essa idade, como é que fica? Então veja, ele não tem ainda direito adquirido. Ele vai ter que cair na regra nova. Poxa, mas ele tem 60 anos, professor, vai trabalhar mais 5 anos. Vai ter que trabalhar mais 5 anos para ter a idade e o tempo de contribuição. O fato de ele já ter o tempo de contribuição não é suficiente, vai ter que ter a idade, ok? E como quando veio a regra nova ele ainda tinha só 34 anos e 10 meses, ele não tinha ainda os 35 anos que eram exigidos, ele vai ter que submeter a regra nova, que além do tempo, exige uma idade mínima para se aposentar. Entendido? Só que é muito ruim isso, não é? É muito ruim. E para atenuar isso que é muito ruim, a pessoa fala, poxa, 34 anos contribuindo, aí vem e muda a regra do jogo. Existe a chamada regra de transição. Regra de transição é para suavizar esse caminho. Regra de transição é chamamos de uma terceira regra de aplicação. Então tem a regra antiga, que nesse exemplo bastava 35 anos de contribuição, pouco importando a idade. E tem a regra nova, depois da reforma da Previdência, que além de 35 anos de contribuição, exige também idade mínima. Tem que ter uma idade mínima, ok? Então são dois, antes era um requisito só, agora são 2 requisitos. Então é mais difícil se aposentar. Então temos uma regra e 2 regras, a regra antiga e a regra nova. E vamos ter a terceira regra. Qual é a terceira regra? Que é a regra de transição. A regra de transição diz assim, olha, para quem não tinha direito adquirido, para quem tinha expectativa de direito, nós vamos criar uma regra que não vai ser tão boa quanto a anterior. Não vai ser só 35 anos, mas também não vai ter que esperar até os 65 anos de idade, ok? Vai ser uma regra intermediária, ok? E no caso da reforma da Previdência, isso existiu, que é o artigo 17 da emenda,
que diz o seguinte: para quem, quando veio a emenda de novembro de 2019, quando foi publicada a emenda, todo e qualquer segurado que faltava menos de 2 anos, para se aposentar, então faltava menos de 2 anos, estava quase, né? Então faltava 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, faltava menos de 2 anos, ok? Ele estava quase 35 anos, quase, ele estava raspando, ele estava na marca do pênalti, quase. Faltava menos de 2 anos. Aí veio a reforma da Previdência. Falou agora 35 anos e deve ter 65 anos de idade, pelo menos. Se não tiver 65, não pode se aposentar ainda. Poxa, mas ele é jovem, tem 59, tem 60 anos. Não vai se aposentar quando tiver 65. Então, ele tinha expectativa de direito, ele vai cair na regra nova, ok? Aí surge uma regra de transição, que aí foi debatida e foi colocada na reforma. Falou, olha, para essas pessoas que faltavam menos de 2 anos para se aposentar, não vamos jogá-la nessa regra nova para ter que trabalhar mais 4, 5, 6 anos. Não. Faça o seguinte, elas vão poder se aposentar, ok? Vão poder se aposentar trabalhando com um pouco a mais. Então, além de 35 anos, um pouco a mais, que é um pedágio. Então, para essa pessoa, não vai ter idade. Quem é essa pessoa? Quem tinha expectativa de direito e faltava menos de 2 anos para se aposentar, ok? Ou seja, tinha 33 anos tem a contribuição, mais 33 anos tem a contribuição e menos 35 em novembro de 2019. Para essa pessoa, ele vai ter que trabalhar, nós chamamos de um pedágio de 50%, ou seja, quanto tempo faltava? Faltava 1 ano só, faltava 1 ano para se aposentar. Faltava 1 ano, então ele vai ter que trabalhar esse 1 ano, mais 50%. Quanto dá 50% de 1 ano? 6 meses. Então vai trabalhar mais 6 meses. Além de 1 ano e 6 meses. Aí ele vai poder se aposentar. Pouco importando que ele tem só 60 anos, 61 anos, 62, não interessa a idade. Vai poder se aposentar. No exemplo que eu tinha dado, a pessoa tinha 34 anos e 10 meses. Quando veio a emenda. Então, quando veio a emenda, ele tinha 34 anos e 10 meses. Quanto tempo faltava para ele se aposentar? 2 meses. 2 meses. Como é que fica? Ele vai ter que trabalhar os 2 meses que faltam, depois da emenda da reforma, mais 50%. Quanto que dá 50% de 2 meses? Mais 1 mês. Ok? Então, vai ter que trabalhar 3 meses. Então, um pouco mais que 35, mas perceba que é um caminho mais suave, não é? Então, ele não é jogado de forma abrupta na regra nova, não. Então, para quem faltava até 2 anos, ainda consegue essa tábua de salvação. Então, a regra de transição não é uma regra tão boa quanto a antiga, quanto a que foi revogada, quanto a que deixou de existir. Mas ela não é tão ruim quanto a nova, ok? Que traz requisitos muito mais gravosos. É uma regra intermediária, que alcança quem? Quem tinha expectativa de direito. Não é a essência da regra de transição atingir quem tinha direito adquirido, porque quem tinha direito adquirido, ele consegue se aposentar com base na regra anterior. Nesse exemplo, só os 35 anos e ponto, ok? Entendido? Então, é regra de transição. Então, nós vimos a aplicação da norma previdenciária no tempo, direito adquirido, expectativa de direito e regra de transição. Ficou claro? Espero que sim. Perfeito? Agora, nós vamos mudar o nosso tema de estudo. No item 2 do edital, outro ponto que pode ser alvo de ser indagado pelo examinador, e já foi indagado em outros concursos públicos, é sobre interpretação das normas previdenciárias. Interpretar, ok? Então agora fechamos o tema eficácia das normas no tempo e começamos agora um novo tema dentro do item 2 do edital, que é a interpretação das normas previdenciárias. Meus amigos, interpretar. Interpretar não é algo fácil. Professor, é o que está na lei. Conforme diz aquele narrador lá de futebol, a lei é clara. Meus amigos, a lei realmente é clara. O colega acha que a lei é clara? Por exemplo, quem mora num condomínio, um prédio de apartamento, ok? Então tem lá um prédio, isso aqui é um prédio, ok? Isso aqui é um prédio, diversas janelas, isso aqui é um prédio, ok? Quem mora num condomínio, um prédio. Lá no prédio tem um regimento interno. O regimento interno do condomínio diz, olha, proibido animais. Proibido animais. Perfeito? Está escrito lá no regimento interno. Artigo 12, vamos supor, artigo 12. Proibido animais. Perfeito? Meus amigos, pergunto, proibido
animais. O que isso quer dizer? Professor, é óbvio, não pode animais, professor, é óbvio. Então, quem mora aqui no quarto andar, por exemplo, desse prédio, não pode ter em cima da mesa dele um peixinho de aquário. Isso aqui era para ser um peixinho. Bem, isso aqui era para ser um peixe. Eu pensei que você sabia desenhar peixinho, não sei não. Então é um aquário, ok? E aí tem um peixinho no aquário, ok? Tem um peixinho no aquário. Esse peixinho no aquário, por ser um animal, ele está proibido de ter no apartamento dele. É isso? Não, professor, não é bem isso. Então veja, agora já começamos a interpretar, ok? Já começamos a interpretar. Então, quem escreveu essa norma, o que ele estava pensando quando ele escreveu? Era proibido que a gente tivesse um peixinho de aquário no apartamento? Claro que não. É ter, né, um cavalo, um avestruz, ter animais, né, que tragam incômodo, ruído, né, odor, que incomode a sua vizinhança. Essa é a ideia de proibido animais, ok? Até porque aqui a gente tem que interpretar, que muitos falam, é o que está escrito. O que está escrito chamamos de interpretação literal. O que está escrito chama-se interpretação literal. O que é interpretação literal? É o que está escrito. Ah, vai seguir o que está escrito. Se nós fôssemos seguir exatamente o que está escrito, nenhum ser humano poderia morar nesse condomínio, porque o ser humano é um animal racional. Então seria proibido até, se fôssemos seguir ao pé da letra, ipsis literis, literalmente o que diz essa norma, não poderia nenhum ser humano habitar esse condomínio, porque é proibido animal nesse condomínio. O ser humano é um animal racional. Então perceba que interpretação literal, o que está escrito, muitas vezes leva ao absurdo, ok? Com isso nós temos que saber interpretar. E como que é interpretação? Interpretação faz parte, essa ciência de interpretar é chamada de hermenêutica. Hermenêutica. Hermenêutica é a ciência de interpretar as normas, as leis. Interpretar o que a lei quer dizer, o que queria dizer a pessoa que escreveu aquela norma, ok? Então, buscar o real sentido da norma. Interpretação hermenêutica. Hermenêutica vem de Hermes. Olha só. Vem de Hermes, que era um deus grego, aquele deus com aquelas asinhas na perna. Bem, então, Hermes era um dos deuses, né, gregos, que ele entendia a linguagem dos deuses. Então, ele ia até os deuses, conversava, depois vinha até os humanos e explicava o que os deuses disseram. Então, perceba que o que os deuses realmente disseram, ninguém sabe. Todo mundo só sabe o que Hermes dizia. Então, interpretar, sabermos interpretar, para não ficarmos à mercê do que os outros nos dizem que seria a lei, ok? Então vamos lá, meus amigos. Interpretação. Quais são as formas de interpretação da lei previdenciária, da lei em geral, que nós temos? Temos a chamada interpretação autêntica, interpretação literal, que é a mais terrível, já mencionei aos colegas, interpretação histórica, interpretação sistemática, a teleológica, a restritiva, a ampliativa, a indubio pro societatis e a indubio pro misero, ok? São formas de interpretar a lei que nós temos que saber e conhecer, ok? Então vejam só, vamos começar com a interpretação autêntica. O que seria interpretação autêntica? Interpretação autêntica é quando o legislador fala, olha, aqui para que ninguém tenha dúvida, eu, legislador, estou fazendo a lei, eu já vou colocar um artigo dizendo exatamente o que eu quero que se entenda sobre a palavra XYZ. Eu quero exatamente que diga. Vejam só, exemplo. A Lei 8.212, que é a Lei de Contribuição Previdenciária, no artigo 21, parágrafo 4º, permite que quem tem baixa renda contribua de uma forma diferenciada, ok? Só que quem é de baixa renda? Quem é que é de baixa renda, ok? Porque se você perguntar quem é de baixa renda, depende, pode ter lá num clube de golfe, diversos, né, magnatas, ela fala, poxa, eu estou com a renda baixa esse mês, porque a minha aplicação
lá, meus bilhões, né, renderam menos, né? Então eu tenho a mais baixa renda aqui da turma. Então veja que baixa renda é um conceito que depende muito de onde se está, de quem se está falando. Uma coisa é baixa renda numa comunidade, numa favela, outra coisa é baixa renda lá nos Estados Unidos, outra coisa é baixa renda lá na Austrália. Então, a depender do lugar, baixa renda tem um conceito diferente. Então, aí o legislador vem e diz, olha, no artigo 21, parágrafo 4º, considera-se baixa renda. Considera-se baixa renda. Para os fins desta lei, a família que esteja inscrita no CAD único, no Cadastro Único de Programas Sociais, e a renda seja até 2 salários mínimos. Então, veja, baixa renda, o legislador fala, olha, é quem tem renda de até 2 salários mínimos. Se ele não tivesse esse parágrafo 4º, se ele dissesse, olha, quem é segurado de baixa renda vai poder contribuir de uma forma mais branda com uma alíquota menor. Quem é que é de baixa renda? É só quem ganhava até um salário mínimo? Até quem ganha 3 salários mínimos, 5 salários mínimos? Ia ter dúvida, ninguém ia saber ao certo. Cada um ia pensar de um jeito diferente. Aí vem o legislador, que chama-se interpretação autêntica. Então o legislador fala, olha, lá quando eu estou falando de baixa renda, o segurado de baixa renda, que vai poder ter uma contribuição, vai contribuir com um valor menor, é o segurado ganhar até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Entendido? Perfeito? Então, essa é a interpretação chamada de autêntica. Então, qualquer exemplo que traga na prova, dizendo, olha, a lei diz o seguinte, olha, considera-se baixa renda quem ganha até 2 salários mínimos. Esse é um exemplo de interpretação, o quê? Autêntica ou doutrinária ou jurisprudencial? Nesse caso é autêntica, a própria lei que está trazendo o que deve se entender, o que o intérprete tem que entender pela expressão baixa renda. Entendido? Perfeito? Pois bem, e temos a interpretação jurisprudencial. O que é a interpretação jurisprudencial? É o que diz, né? Interpretação jurisprudencial é o que diz o tribunal, a justiça, ok? Então existe a lei, e quando há controvérsia da lei, quem vai interpretar a maneira correta de entender a lei é o Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário, quando ele decide uma questão, interpreta a lei neste ou naquele sentido, nós falamos de jurisprudência. Exemplo, desaposentação. Muitos e muitos aposentados acreditavam, falavam, poxa, eu acho, lendo a lei, que a lei permite que um aposentado peça ao INSS para cancelar a aposentadoria dele e ele peça uma nova aposentadoria com regras melhores, ok? Então, um aposentado que se aposentou, okay? Depois ele viria pedir para cancelar a sua aposentadoria, para ele pedir para se aposentar de novo, bem? Com uma regra melhor, perfeito? Essa questão, os aposentados falaram, não, isso eu acho que, lendo a lei, eu acho que pode. Aí chegou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo já falou, olha, essa desfazer a aposentação, não é possível. Quem se aposentou, aposentou. Está aposentado, ponto final. Não tem mais como desfazer a aposentadoria. Uma vez aposentado, está aposentado. Não tem como deixar de ser aposentado. Então, a interpretação jurisprudencial feita pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça, foi de que não é cabível a desaposentação. Então, às vezes, a interpretação dada pela Justiça é de acordo com aquilo que o INSS já entendia, como nesse caso. Outras vezes, o entendimento dado pela Justiça é de acordo com o dos segurados, dos aposentados, ok? Assim, condenando o INSS por não ter interpretado corretamente a lei, a norma. Entendido? Perfeito? E quando assim decide, é a interpretação jurisprudencial. É aquele, mas quem que entendeu desse jeito? Ah, foi o Supremo Tribunal Federal. Ah, então tem que seguir essa interpretação final. E temos a interpretação doutrinária. Que é a interpretação doutrinária? São os autores de livros, são os livros, as obras que fazem a leitura da lei. Por exemplo, eu tenho o livro Reforma da Previdência. O meu livro Reforma da Previdência. Nesse livro que eu tenho, eu paro para analisar cada um dos aspectos que foram alterados com a Reforma da Previdência. E as consequências, olha, essa alteração gera essa consequência, mas não pode gerar aquela outra consequência. Então é uma interpretação doutrinária que diga, olha, aquele autor entende que nessa hipótese não pode o INSS fazer tal coisa. Já aquele outro autor de outro livro
entende o contrário, entende que sim, que o INSS pode fazer. É interpretação doutrinária. São pessoas que se aprofundam no estudo e publicam esse estudo. Perfeito? Interpretação doutrinária. Nós vamos agora cessar este nosso bloco. Vamos cessar este nosso bloco, ok? No próximo bloco nós vamos continuar com as interpretações. Interpretação literal, nós vamos falar com os colegas também, e as outras, interpretação restritiva, ampliativa, no próximo bloco. Lembra os colegas, esse tema interpretação, que integra o item 2 do edital do concurso Certame Público do INSS, costuma ser exigido na prova, no concurso público. É importante que o colega conheça bem. Por isso, eu aguardo os colegas no próximo bloco. Combinado? Então, até logo mais. Bons estudos, um forte abraço e sucesso!